Olá, galerinha! Um grande beijo para todos, tá legal? Se cuidem, ok? Bom, a nossa aula de hoje será de ciências. É uma matéria muito legal mesmo. Vamos falar dos bichinhos, né? Dos animais. Eu tenho certeza que vocês gostam, né? Quem não tem um cachorro em casa, um gato, um passarinho? Eu sei que tem alguns alunos aí que tem os bichinhos em casa, porque eu já vi em aulas anteriores, né? Vocês postaram aí nos grupos. E assim, é muito legal a gente ter um bichinho realmente, né? Bom, mas aí, hoje falaremos de dois capítulozinhos. Como os animais se alimentam, tá? Que vai da página 118 até a página 122. E o ser humano e outros animais, que será da página 123 até a página 125, tá legal? Bom, então vamos abrir o livro de vocês aí, peguem aí, corram rapidinho lá, peguem o livro de vocês de ciências e vamos abrir aí primeiro na página 118, tá? E aí na página 118 iremos falar do quê? Iremos falar como os animais se alimentam. Bom, é claro que para se movimentar, né? Para o animal se movimentar, ele precisa de quê? De energia, né? E essa energia vem através de quê? Vem através dos alimentos. E aí, cada tipo de animal, ele precisa de um determinado alimento, né? Para se alimentar. Por exemplo, o boi, né? O boi, ele precisa de um alimento que não é o mesmo alimento que o cachorro, não é? O cachorro, ele se alimenta de um outro determinado alimento, certo? O passarinho ele precisa de um determinado alimento que não é o mesmo alimento do sapo, né? Então assim, para cada tipo de animal a gente precisa o quê? De um alimento diferente, certo? Então vamos ver isso aqui agora no livro de vocês. Na página 118 vem assim: além das diferenças na maneira como os animais se locomovem, né? Porque assim, cada tipo de animal também se locomove, né? Ele se movimenta de uma maneira. O sapo pula, o cavalo anda, não é isso? O peixe nada. Então, cada animal existe uma maneira de se locomover. Eles também apresentam diferenças na alimentação. Então, além de se locomoverem de uma forma, eles também possuem diferença em quê? Na alimentação. Preste atenção na cena a seguir. O que você vê nela? Então, no livro de vocês irão ver uma cena muito bonita, tá? Onde tem um homem aí que está fazendo o quê? Uma plantação, né? Tem aí bois, né? Eles estão aí no pasto, eles estão comendo a graminha. Tem um sapo, tem o grilo, tem uma aranha, tem passarinho, tem abelhas aí pousadas na florzinha. Então, assim, são diferentes o quê? Diferentes animais aí, certo? E aí, abaixo dessa figura bonita aí, nós temos aí o seguinte escrito, ó. Os animais retiram seu alimento do ambiente em que vivem. Alguns, como a abelha, colhem o néctar das flores para produzir seus alimentos. Outros, como o sapo, ficam esperando as moscas e outros insetos se aproximarem para capturá-los. A vaca, por exemplo, é um animal que se alimenta de quê? De plantas, né? Já o ser humano pode se alimentar de carne e do leite da vaca e das plantas como a alface. Então aqui está mostrando, né? Isso que a tia Aline acabou de falar está mostrando a cena acima, né? Cada animalzinho aí se alimentando do seu próprio quê? Do seu próprio ambiente onde vive, né? Como o boi aí, o boi está comendo esse capinzinho aí do chão, é o ambiente ali onde ele está vivendo. O sapinho aí em cima da pedra esperando o quê? Uma mosca ou um outro insetozinho para quê? Para poder comê-la, né? Capturá-la. A mesma coisa, o passarinho, a abelha aí e outros animaizinhos também que estão sendo mostrados na imagem do livro, tá legal? Então, assim, isso é muito importante, né? Agora, na página 119, a gente vai o quê? Diferenciar alguns alimentos aí de alguns animais. Como assim, tia Aline? Então, vem assim na página 119. Nós vamos falar dos herbívoros, carnívoros e dos onívoros. Existe uma diferença entre esses animais aí. E tá bem simples essa explicação, tá legal? Então, vamos assim. Primeiro, vamos aos herbívoros. Alguns animais se alimentam somente de plantas. Eles são chamados de herbívoros. Então, aqueles animaizinhos, né, que comem somente o matinho, né, a graminha,
As plantas, eles são chamados de herbívoros. Aqui no caso a gente tem um animal que é a anta e o coelho, que são animais o quê? Herbívoros, ou seja, eles se alimentam somente de plantas. Só tem esses dois animais? Não, existem outros animais também que comem somente plantas. Tá legal? Bom, então, para os herbívoros são aqueles animais que se alimentam somente de plantas, tá? Esses são os herbívoros. Agora, existem animais que se alimentam de outros animais. Eles são chamados de carnívoros, né? Aí aqui eu tenho o exemplo do gato e da araranha, que são exemplos de animais carnívoros. Então, os animais carnívoros, eles comem somente carnes, né? Eles são carnívoros, tá? Então, aprendemos em cima que os herbívoros comem o quê? Comem plantas. Os carnívoros comem carnes, né? Então, existe já uma diferença aí de alguns animais para os outros. Além desses, nós temos também o quê? Existem também animais que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Então, assim, esse agora já são as duas coisas juntas. São chamados de carnívoros, que é o exemplo aí que o livro deu, que é o macaco prego, a galinha e o ratinho. O bichinho feinho é esse aí, né, pessoal? Tem um pavor de rato. Enfim, então, esses três aqui já são animais que se alimentam de quê? Tanto de plantas como de animais, ok? Bom, então, só para a gente recapitular aqui. Então, olha só, tem animais que comem somente plantas, esses são os herbívoros. Temos animais que só comem carne, que são os carnívoros, né? Que se alimentam de carnes, de outros animais no caso, né? E temos os animais também que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Esses são os onívoros, ok? Então, na classe dos onívoros aí, o livro deu o macaco, a galinha e o rato. São exemplos de animais onívoros, que comem tanto uma coisa como outra, tá legal? Tá bem simples isso aí. Bom, e aí virando agora a página 120, nós temos o seguinte. O ser humano se alimenta tanto de plantas como de outros animais e seus derivados. Portanto, é um animal onívoro. Então, nós, os seres humanos, né, somos animais o quê? Onívoros. Por quê? Porque comemos plantas, né? A gente come plantas. Ah, que tipo de plantas, Aline? Bom, se a gente pensar bastante, né, nós temos lá aquelas hortaliças famosas que são as alface, o agrião, a couve. Isso são exemplos de quê? De plantas, não é mesmo? Então, assim, são plantas bem importantes, né? Bem saudáveis, né? Para nossa alimentação aí. De outros animais também, por quê? Porque a gente come a carne do boi, a gente come a carne da galinha, né? A carne do tatu, embora o tatu não seja, né, uma carne assim, muito fácil, né, de ser encontrada, mas se come também, tá legal? Bom, e outros animais também, a carninha do porco, né? Então, assim, nós seres humanos nos alimentamos também de outros tipos de animais, ok? E seus derivados aqui? Por que ele está falando dos derivados aqui? Quem aqui não gosta de tomar aquele belo leite na parte da manhã? O leite não é um derivado lá que vem da vaquinha? Então, de um outro animal? Então, é um derivado. O queijo, né? O queijo é feito de quê? É feito do leite, né? Da vaca. E aí a gente costuma muito comer o quê? O queijo, certo? Não só isso, né? Mas outros derivados também. O próprio iogurte também, né? É um derivado também, que se usa leite também no iogurte. Então, assim, nós, seres humanos, nos alimentamos de plantas, de outros animais e dos derivados desses animais, ok? Bom, e aí aqui tem uma imagem aqui de algumas crianças, né? O ser humano é um animal onívoro, né? Se alimentando aqui tem um ensopadinho aqui, parece uma carne, né? Tem uma saladinha bonitinha aqui, né? Que são as plantinhas, ok? Bom, e aí tem uma coisa aqui bem importante aqui abaixo, vem escrito assim, saiba mais. Limpadores da natureza. Então, assim, são animais que fazem o quê? Que fazem uma limpeza aí na natureza, né? Daqueles animaizinhos que já foram mortos. Então, vem assim, o urubu, o camarão e garça. À primeira vista, os três são seres vivos bem diferentes, né? Entre si. Mas isso fica só na aparência. Na natureza, eles desempenham papéis semelhantes, né? Muito parecidos aí. Aproveitam o quê? Restos de animais e de vegetais em sua alimentação, por meio da atuação desses seres.
o que não teria mais serventia ganha uma nova forma de utilidade. Ou seja, aqueles bichinhos, né, aqueles animais que já morreram, né, tanto na praia como na beira do rio, e aí tem animaizinhos que fazem o quê? Que fazem uso, né? Eles se alimentam desses animais que já morreram. E com isso eles estão fazendo o quê? Eles estão limpando, né, a natureza, evitando de deixar esses animais mortos por aí, né? Eles se alimentam deles e aí a natureza fica limpa, né? Junto de tatus e de hienas, urubus e camarões se alimentam de animais mortos em estágio pouco avançado de decomposição. Decomposição é quando ele já está assim, já está no finalzinho mesmo da vida, já está morto, né? E está se decompondo, está se acabando ali. Na falta de carcaças frescas, alguns deles variam o cardápio como frutas e vegetais. Ou seja, quando eles não encontram, né, esses animais mortos na natureza, eles também podem se alimentar de quê? De frutas e de vegetais também. Então, assim, é um saiba mais aí muito legal. Não deixem de ler também não, tá, pessoal? Bom, e aí tem um exercício aí na página 121. Escreva o nome dos animais a seguir e assinale o tipo de alimentação de cada um. Então, vocês vão observar aqui, tá? Vão dar nome ao animal e vão dizer se ele é herbívoro, carnívoro ou onívoro, ok? Então, assim, tem 4 exercícios aí para vocês estarem marcando e colocando o nome também. Na página 122, tem o número 2 aí, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vou colocar as letrinhas V aí quando for certo e F quando estiver errado, ok? Número 3, observe os animais abaixo, repare na boca, no bico, nos dentes, nas pernas e nas unhas deles e descreva o que você vê em cada animal. Então, tem 3 animais aí, vocês vão observar como é a forma desse bico, né? Se é um bico reto, se é grande, se tem forma de gancho aí, tá? Como são as pernas, né? Se tem garras, se tem unhas compridas, né? Se são curvadas. E aí vão escrever para cada uma delas aí. Na parte de baixo aí, ainda na questão 3, vocês não precisam fazer não, tá legal? Essa questão aí, finalzinha da 3, não precisa ser feita não, tá legal? Bom, então essa aqui a gente finaliza agora esse capítulo de como os animais se alimentam, ok? Saindo desse, indo para o 22, o ser humano e outros animais. Então vamos lá. Os animais são muito diferentes entre si. E aí a gente já viu lá atrás, né, pessoal? Até na forma de se locomover, de como se alimentam, não é mesmo? Nós, seres humanos, somos diferentes dos outros animais, pois temos características específicas, como a capacidade de raciocinar e falar. Porque nós, seres humanos, também somos animais, só que somos animais racionais. Nós pensamos, né? Nós somos diferenciados dos outros tipos de animais que existem no planeta Terra, ok? Bom, há muito tempo o ser humano cria outros animais para seu benefício. Por exemplo, utilizamos ovos da galinha, o leite da cabra e o mel da abelha. De animais como o boi, o porco, o frango e o carneiro, utilizamos a carne, além do couro, no caso do boi, do porco e do carneiro, e da lã do carneiro na fabricação de roupas e sapatos, entre outros produtos. Porque assim, nesse parágrafo aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, porque tem seres humanos, né, o homem, né, tem pessoas que o quê? Que criam determinados tipos de animais para o seu próprio consumo, né? Ou para fabricação de coisas, né? Como a tia Aline acabou de ler aqui agora, né? Tem pessoas que têm criação, tem pessoas que criam galinha no fundinho do quintal. E aí dela pode se adquirir o quê? Os ovos, né? E a pessoa evita de ir ao mercado comprar o ovo da galinha. Por quê? Não precisa, porque ela já cria galinha lá no fundo do quintal dela, não é mesmo? E a mesma coisa com o leite da cabra, né? Tem pessoas que criam a cabra em casa. E aí tiram dela o quê? Tiram dela o leite. O leite de cabra, pessoal, é um leite muito bom, um leite muito forte, tá legal? E assim de outras coisas também, tá legal? Antes da popularização dos automóveis e até hoje, em algumas regiões do mundo, era muito comum a utilização de cavalos, bois, como meio de transporte. Então, assim, hoje, né, muitas pessoas já utilizam meios de transporte como carro, ônibus, né? Mas há muito, muito tempo atrás, quando não existiam ônibus, carros, as pessoas utilizavam-se muito de animais, né, para se locomoverem, para sair de um lugar
para o outro, né? Não que isso não aconteça ainda, acontece, né? Tem aqueles carroceiros ainda que utilizam um cavalinho lá na ponta lá da carroça, né? E vem com aquele monte de ferro velho ali atrás, né? Buscando coisas nas ruas para vender, enfim. Não que não exista ainda, existe sim, né? Mas há anos atrás, né? Quando vocês ainda nem eram nascidos, né? Os cavalos e os bois, eles eram muito utilizados como meios de transporte, tá legal? E aí aqui tem umas imagens abaixo aqui, né, de uma criança brincando com gato e com cachorro. Cães e gato podem ser criados pelo ser humano como animais de companhia. Além disso, os cães podem ser treinados para atuar na guarda, como cães guias, no pastoreiro e etc. A partir da lã das ovelhas, o ser humano fabrica roupas e sapatos, ou seja, né, além de criar animais, né, para o próprio convívio, de companhia, ele também pode ser utilizado para a fabricação também de itens, né, como está mostrando aqui as fotos abaixo. Tá legal? Então, olha só, nunca esqueçam, tá? Procurem sempre estar lendo as gravuras, né, o que tem abaixo escrito para a gente poder entender melhor, tá? Página 124. Outros animais, como as vespas e as joaninhas das fotos abaixo, ajudam a combater insetos que podem estragar plantações. A gente quase não vê mais joaninhas, né? É tão difícil, né? Bom, e aí que tem duas imagens aqui, uma de vespas e outras das joaninhas. Ao parasitarem os ovos do percevejo da soja, as vespas ajudam a combater essa praga que destrói plantações de soja, porque realmente, né, tem insetos que destroem, né, as plantações. As joaninhas são importantes predadoras de pulgão, é um animal comum em plantações de jardim, ou seja, é muito importante que esses animais, esses insetos, esses pequenos insetos, estejam nessas plantações para evitar o quê? A proliferação de outros insetos que estragam determinadas plantações, tá? A utilização de animais em pesquisas ou mesmo na alimentação do ser humano ainda é muito discutida por vários setores da sociedade. Há grupos a favor e outros que são contra o uso deles, né? Então, tem pessoas que acham que está certo, que é legal, tem outras que acham que não, né? Isso aí é importante, né, ver esse debate aí, né? E aí abaixo vem assim, saiba mais também. Os melhores amigos do ser humano. A companhia de um animal de estimação pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas, principalmente para crianças e idosos. Mas é importante lembrar que todo animal de estimação precisa de cuidados básicos, como água fresca, alimentação adequada, espaço limpo, atenção e visitas regulares ao veterinário. E aí vem aqui uma tirinha para vocês estarem lendo. Hoje é fofinho querido, mas ele cresce e precisa de atenção e cuidados. Pense bem antes de adotar um bichinho. Ouviu? Não é para levar para casa. Não é só para levar para casa. E aí o que ele quis dizer aqui nesse saiba mais, né? Porque assim, quando a gente pega um animalzinho para criar, né, seja um cachorro, seja um gato, seja um passarinho, um coelho, ele precisa de quê? De cuidados, né? Mas não é o cuidado só de quando ele chega, daquela semana, de quando ele é pequenininho, de quando ele é novinho. É para sempre, até o finalzinho da vida dele, né? E todos os dias você precisa o quê? Dar carinho, da alimentação, né? Da água. Ele precisa ir ao veterinário de vez em quando, principalmente os cachorros, né? Que eles precisam daquelas vacinações de sempre, né? Então, assim, fazem bem para o nosso convívio, né? É muito legal a gente ter um bichinho ali, mas ele também requer o quê? Requer cuidados, né? A partir do momento, às vezes, que o cachorrinho cresce, ou de que o gatinho cresce, aí você já não liga mais, isso não pode acontecer, né? O bichinho de estimação, ele é para a vida toda, até o finalzinho, até, né, o finalzinho de vida dele. Então você tem que pensar bem antes de pegar um bichinho desse para poder criar, né? Porque ele passa a ser um membro da família, vamos dizer assim. E aí na página 125 tem uma atividade também bem tranquila, tá? O que é aí, responda assinalando as imagens. E aí vocês vão ler o que é de cada um aí e vão assinalar se é um ou se é outro. Leu, não entendeu? Leia de novo, tá legal? Bom, e aí ficamos por aqui, tá? Com esses 2 capítulos aí do livro de ciências, tá?
A tia Aline leu, explicou, mas assim, procurem também fazer a leitura, procurem observar bem as imagens, tá? Procurem ler o que cada gravura de cada imagem está falando, está sendo dita, porque é muito importante, tá legal? Então assim, qualquer dúvida estamos no grupo, eu, a tia Aline, eu, a tia Simone, a tia Giovana, tá? Para poder estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.